Catecismo da Igreja Católica. Os 10 Mandamentos. Oitavo Mandamento. Não apresentarás falso testemunho contra teu próximo. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33. O oitavo mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha do seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou atos, a recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam as bases da aliança. 1. Viver na verdade. O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda a verdade. Sua palavra é verdade. Sua lei é verdade. Tua fidelidade dura por todas as gerações. Salmo 119, versículo 90. Uma vez que Deus é veraz. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Os membros de seu povo são chamados a viver na verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente, cheio de graça e verdade. Ele é a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. É a verdade. Aquele que crê nele não permanece nas trevas. O discípulo de Jesus permanece em sua palavra para conhecer a verdade que liberta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E santifica. Seguir a Jesus é viver no espírito da verdade, que o Pai envia em seu nome e conduz a toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Jesus ensina a seus discípulos o amor incondicional da verdade. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. É postulado da própria dignidade que os homens todos, por serem pessoas, se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo o que concerne à religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. A virtude da verdade devolve ao outro o que lhe é devido. A veracidade observa junto meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade e a discrição. Por justiça, um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme o exemplo do Senhor, permanecendo em sua verdade. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 6. 2. Dar testemunho da verdade. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Cristão, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Nas situações que requerem a declaração da fé,
o cristão deve professá-la sem equívoco, a exemplo de São Paulo diante de seus juízes. Ele deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da Igreja os leva a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é a transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que comprova ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar, pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra, o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, a qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Deixai-me ser comida das feras. É por elas que me será concedido chegar até a Deus. Com maior cuidado, a Igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a fé. São as atas dos mártires. Constituem os arquivos da verdade, escritos em letras de sangue. De nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo. Melhor para mim é morrer, para me unir, por Cristo Jesus, do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós, que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós, que eu quero. Aproximar-se o momento que serei gerado. Eu vos bendigo por me derdes julgado digno desse dia, e dessa hora digno de ser contado no número dos vossos mártires. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote. Jesus Cristo, vosso Filho, bem-amado, por ele, que está convosco e com o Espírito vos seja dada glória, agora e por todos os séculos. Amém. 3. As ofensas à verdade. Os discípulos de Cristo se revestiram do homem novo, criado à imagem de Deus, da verdadeira justiça e santidade. Livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 24. Tendo rompido com a mentira. Livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Eles devem se despojar de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja, e de toda calúnia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Falso testemunho e perjúrio. Quando emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade, assume particular gravidade diante de um tribunal. Torna-se um falso testemunho. Quando é feita sob juramento, trata-se de perjúrio. Essas formas de agir contribuem para condenar um inocente, para inocentar um culpado, ou para aumentar a sanção em que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado. De juízo temerário aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. De maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. De calúnia aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos
a respeito deles. 4. O respeito à verdade. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação, o bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe, muitas vezes, rigorosa discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar ao penitente, com palavras ou de qualquer outro modo por nenhuma causa. Os segredos profissionais, por exemplo, de políticos, militares, médicos, juristas ou as confidências feitas sob sigilo devem ser guardados, salvo casos excepcionais e que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, aquele que os recebe ou um terceiro prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade, ainda que não tenham sido confiados sob sigilo. As informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem razão grave e proporcionada. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação da vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável, na medida em que ela viola sua intimidade e sua liberdade. 5. O uso dos meios de comunicação social. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. Tal papel cresce em razão dos avanços técnicos com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, com a influência exercida sobre a opinião pública. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito à informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. O correto exercício desse direito exige que a comunicação seja quanto ao objeto, sempre verídica e completa, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade, que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente, quer dizer, que na aquisição e na difusão das notícias observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. É indispensável que todos os membros da sociedade cumpram também neste particular os deveres de justiça e verdade, hão de empregar os meios de comunicação social a fim de cooperar para a formação e a difusão da reta opinião pública. A solidariedade aparece como consequência da comunicação verdadeira e justa e da livre circulação de ideias que favoreçam o conhecimento e o respeito aos outros. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia, podem gerar certa passividade entre os usuários, os tornando consumidores pouco criteriosos a respeito das mensagens e dos espetáculos. Os usuários hão de impor moderação e disciplina quanto à mídia, hão de se formar em si uma consciência esclarecida e correta, para resistir mais facilmente às influências menos honestas. Os responsáveis pela imprensa têm, exatamente por sua profissão, o dever de, na difusão da informação, servir à verdade e não ofender a caridade,
hão de se esforçar por respeitar com igual cuidado a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico a respeito das pessoas. Devem evitar ceder à difamação. Cabem às autoridades civis deveres especiais em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdadeira justiça e liberdade de informação, publicando leis e cuidando de sua aplicação. Os poderes públicos cuidarão para que o mau uso dos meios de comunicação não cause graves prejuízos aos costumes públicos, aos progressos da sociedade. Estabelecerão sanções contra a violação dos direitos de cada pessoa à reputação e ao segredo da vida privada. Darão no momento oportuno e honestamente as informações que dizem respeito ao bem comum e respondem às inquietações fundadas da população. Nada pode justificar o recurso às falsas informações para se manipular a opinião pública através dos meios de comunicação. Com tais intervenções, não se ferirá a liberdade dos indivíduos e dos grupos. A moral denuncia o flagelo dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade, exercem através dos meios de comunicação a dominação política da opinião pública, manipulam os acusados e as testemunhas de processos públicos e acreditam assegurar sua tirania, sufocando ou reprimindo tudo o que se consideram delitos de opinião. 6. Verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada ao prazer espiritual gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento da realidade criada e incriada, é necessária ao homem dotado de inteligência. Mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém de indizível, as profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus, antes de se revelar ao homem em palavras de verdade. Deus a ele se revela pela linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria. A ordem e a harmonia do cosmo que tanto a criança como os cientistas descobrem pela grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar à verdade, por analogia ou seu Criador. Livro de Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 3. A sabedoria é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus, em imagem de sua bondade. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 25 e 26. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela é a mais brilhante, pois a luz sucede à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 29 ao 30. Eu sou seu apaixonado pela sua beleza. Livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 2. Criando a imagem de Deus, o homem exprime também a verdade de sua relação com o Deus Criador, pela beleza das próprias obras artísticas. A arte é, de fato, uma forma de expressão propriamente humana, ultrapassando a tendência de satisfazer as necessidades vitais, comuns a todas as criaturas vivas. A arte é a superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano, nascendo de um talento dado pelo Criador e do esforço do próprio homem. A arte é uma forma de sabedoria prática, que une conhecimento e perícia,
para expressar a verdade de uma realidade e linguagem acessível à vista e ao ouvido. A arte inclui certa semelhança com a atividade de Deus na criação, na medida que se inspira na verdade e no amor das criaturas, como qualquer outra atividade humana. A arte não tem um fim absoluto em si mesma, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem. A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde, por sua forma, à vocação que lhe é própria invocar e glorificar na fé e na adoração o mistério transcendente de Deus. Beleza excelsa de verdade e de amor, revelado em Cristo. Resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Livro dos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Livro dos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Beleza espiritual refletida na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. A arte sacra verdadeira leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus Criador e Salvador, Santo e Santificador. Por isso devem os bispos, por si ou por delegação, cuidar de promover a arte sacra, antiga e nova, sob todas as formas e com o mesmo zelo religioso, afastada da liturgia e dos edifícios do culto, tudo que não harmoniza com a verdade da fé e com a autêntica beleza da arte sacra. Resumindo, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Os discípulos de Cristo se revestiram do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 24. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. O cristão não deve se envergonhar de testemunhar a favor de nosso Senhor. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 8, em atos e palavras. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo. Toda falta cometida contra a verdade exige reparação. A regra de ouro ajuda a discernir, nas situações concretas, se convém ou não revelar a verdade àquele que a pede. O sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados, as confidências prejudiciais aos outros não devem ser divulgadas. A sociedade tem direito à informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É conveniente que se imponham moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. As artes, e sobretudo a arte sacra, têm em vista, por natureza, exprimir, de alguma forma nas obras humanas, a beleza infinita de Deus e procuram aumentar seu louvor e sua glória, na medida em que não tiverem outro propósito senão o de contribuir poderosamente para encaminhar os corações humanos a Deus.